Oi, meu nome é Mara Pos de Matos, sou estudante de pedagogia, estou no 8º semestre da Unielselv. A minha tutora e orientadora chama-se Aline Morelandi e hoje eu vim apresentar meu trabalho de conclusão dentro da disciplina Projeto de Ensino. A área de concentração, metodologias de ensino e tema escolhido foi jogos e brincadeiras como ferramenta para alfabetização e letramento na educação infantil e séries iniciais. A justificativa dessa pesquisa é apresentar metodologias que possam otimizar as práticas pedagógicas no ambiente escolar e tornar para as crianças da educação infantil e séries iniciais aulas mais significativas e alinhadas ao momento delas, da realidade em que elas vivem. Sendo relevante dizer que as crianças são lúdicas, brincam o tempo todo e até sonham que brincam nos sonhos. Aliar a tudo isso é inovar com jogos e brincadeiras, com objetivos e propostas alinhadas às legislações vigentes, como BNCC, LDB e DICINES. Estamos falando de brinquedotecas com jogos e brincadeiras, assunto esse abordado em livros de autores renomados e também nas experiências de docentes, estagiários, e todos perceberam que os jogos e brincadeiras bem orientados e centrados no mundo das crianças, os resultados são positivos e as famílias ficam felizes de verem que as crianças estão num mundo lúdico e que não estão tão longe do cantinho delas, lá do quarto delas, né? Junto com os brinquedinhos delas. Os objetivos desse trabalho: conhecer e valorizar a si mesmo e as próprias forças, entender as limitações pessoais, ser ativo dentro do ambiente seguro que encoraje e consolide o desenvolvimento de normas e valores, propor a socialização e o respeito mútuo entre as crianças, reforçar a importância do brincar. Introdução. A pesquisa inicial é voltada para a área de concentração, metodologias de ensino, alfabetização e letramento nas séries iniciais, tendo como temática os jogos e brincadeiras como um meio facilitador na alfabetização e letramento, especialmente nos 2 primeiros anos do ensino fundamental e na educação infantil, respeitando os eixos norteadores, que são as interações e a brincadeira, e os direitos de aprendizagem das séries iniciais, tendo como fonte inspiradora a ludicidade, por serem crianças, elas ainda brincam, sendo um requisito importantíssimo nós sempre nos atermos à ludicidade. Esse é o requisito principal, né? Para que a gente consiga trabalhar com as crianças de uma maneira com que elas tenham gosto de aprender as letras, conhecer os números, enfim. A alfabetização é uma novidade para eles e é bem estranho também, né? Nenhum ser humano nasce pronto e acabado. E o começo é difícil para todos, em especial os 3 primeiros anos, pois tudo é muito novo para elas. As crianças são lúdicas e todo mundo sabe disso, mas o problema é como nos comunicar com elas e de que maneira. Ao passo que a ludicidade pode encurtar os caminhos e despertar o interesse em aprender, pois jogos e brincadeiras desenvolvem nas crianças autonomia, criatividade, identidade, imaginação, imitação, senso de justiça, convivência e socialização. A fundamentação teórica. Os jogos e brincadeiras não são os únicos recursos de se trabalhar conteúdos escolares. Há que se destacar as cantigas, aulas ao ar livre, filmes e histórias. E tudo isso podemos combinar com as interações e brincadeiras. O jogo estimula a imaginação das crianças, além de criar
um laço afetivo entre os seus pares e fazendo com que todos aprendam juntos e troquem experiências também. Nessa linha de pensamento, apresento os autores Rizzi e Heide, que dizem: o ser que brinca e joga é também o ser que age, sente, pensa, aprende e se desenvolve. Temos como orientadores dessa ferramenta os grandes educadores do passado, que valorizavam o jogo como multiplicador de experiência entre as crianças. Para Vygotsky e Leontiev, o jogo e a brincadeira permitem ao aluno criar, imaginar, fazer de conta. Funciona como laboratório de aprendizagem, permite ao aluno experimentar, medir, utilizar, equivocar-se e fundamentalmente aprender. Queiroz diz que brincar é uma proposta criativa, recreativa, de caráter físico ou mental, desenvolvida espontaneamente. A metodologia. A metodologia que eu utilizei nesse trabalho foi por fontes bibliográficas, leituras complementares de autores especialistas em educação, também as minhas experiências como estagiária, como estudante de pedagogia e professora auxiliar. Também trabalhei como professora auxiliar. E as atividades que eu utilizei e que eu fiz, que eu usei nas salas de aula, tudo foi através das interações e brincadeiras, de jogos. E no primeiro ano foi bem difícil, mas depois que eu conciliei os jogos e brincadeiras, foi mais fácil. Então, não tive tantas dificuldades, porque eu imediatamente fiz esse link com as crianças, com as interações e brincadeiras. E essa minha pesquisa, ela foi toda ela bibliográfica. Os livros que eu utilizei foram da Unialselv e com materiais complementares, e a trilha de aprendizagem, que ali apresenta bastante fontes inspiradoras para a minha pesquisa. As minhas considerações finais. Na área da educação não existe conclusão, e sim a continuidade do que foi bom e eficaz em matéria de ferramentas para atingir pontos positivos na educação, em especial para os pequenos e os maiores, principalmente no caminho das letras, textos e números. E com esses conhecimentos vão escrever os seus primeiros nomes, os nomes dos pais, dos avós, dos coleguinhas e amiguinhos, e da sua professora. Somar e dividir, brincar com os números, complementando suas experiências nas relações interpessoais, a somar e dividir as brincadeiras, as frustrações, mas juntos crescerem e aprenderem finalmente os mistérios de letras e número. E foi esse sentimento que observei nas crianças, a conquista de somar e chegar ao resultado certo, juntar as letrinhas e perceberem que foi o seu nome que apareceu, concluir uma etapa da vida deles, sabendo mais do que antes. Essa é a nossa tarefa, tornar o caminho de aprender mais fácil e agradável e concluir com efetividade que estão aprendendo. Podemos concluir dizendo que jogos e brincadeiras são coisas sérias para as crianças. É esse o laço que une a criança à realidade da sala de aula. É o combustível da infância, ferramenta da qual o professor deve estar atento, pois não conseguirá obter sucesso em sua docência. É como tentar me comunicar com os surdos sem saber a Libras, que é a língua dos surdos. Enfim, autores referenciados são a fonte de inspiração para professores e futuros professores, pois os jogos e brincadeiras têm um papel muito importante na educação infantil e para a vida de uma criança, pois ao brincar, a criança espontaneamente
adquire uma aprendizagem mais prazerosa. É um momento de comunicação consigo mesma, buscando através de sua realidade a sua imaginação, né? E as referências que eu utilizei para fazer esse trabalho foi Queiroz e Martins, Rizzi e Heidi, Vygotsky e Leontiev. Muitos autores eu pesquisei, que está lá no meu projeto de ensino. Para essa minha apresentação, eu nomeei esses 3 autores. E para a minha frase, para a minha mensagem de conclusão do meu trabalho, o que eu concluí com tudo isso? Eu nomeei para o meu trabalho uma citação de Jean Piaget. A infância é o tempo de maior criatividade na vida de um ser humano. Fonte, Brincadeiras e Jogos, @Brincadeiras e Jogos. Para mim foi um grande prazer apresentar mais uma vez esse trabalho. Quero agradecer a paciência da nossa tutora, que nos orientou todo momento, durante todo o final do meu curso. E eu gostei muito, ela é bem competente e bem ativa e nos orienta a todo momento. Eu fiquei muito feliz em fazer esse curso de pedagogia, estou concluindo, né? Ainda não concluí, mas eu me identifiquei muito com o curso de pedagogia e o que eu mais gostei foi das interações e brincadeiras, que é a nossa ferramenta para que nós possamos, em sala de aula, conquistar os alunos, deixar os alunos mais perto da gente, para que a gente possa fazer um trabalho digno e que a gente possa alfabetizar e ensinar coisas boas para essas crianças, para que essas crianças cresçam felizes, né? Principalmente felizes, que aprendam sempre brincando e que sejam adultos felizes. Para mim, a pedagogia, se eu não conseguir centrar nisso aí, eu penso que vai ser um caminho difícil. Para mim, não tem caminho melhor do que conviver com esses autores que embasam toda a pedagogia infantil, né? E a psicologia infantil. Então é isso, eu quero agradecer. Espero que com esse meu singelo trabalho eu tenha atingido os corações das pessoas que assistiram meu vídeo. Quero agradecer a minha professora e tutora Aline Morelândio mais uma vez pela paciência. Espero que eu tenha colaborado. Tchau, até o próximo vídeo, até o próximo curso. E foi um grande prazer. Obrigada, boa noite.